Allora, buongiorno a Bom tutti, dia a salve, io todos, sono eu sou Dom Lorenzo Lourenço Rossetti. Rossetti, eu sou um professor de teologia e como formação estudei história e filosofia. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante, que é aquele do transhumanismo, ou também pós-humanismo, que do meu ponto de vista representa um desafio para a humanidade e para a Igreja. O transhumanismo é uma corrente de pensamento, mas, sobretudo, representa uma forma de pensar e de operar do ponto de vista técnico-científico que pode ser considerada um novo desafio, como foi o comunismo no século passado. Eu acredito que, assim como foi o comunismo no século passado, o transhumanismo no século atual é uma grande proposta para a humanidade de melhoramento e de progresso. Muito se falou no fim da ideologia e das utopias do ponto de vista filosófico nos anos 90, na época da queda do Muro de Berlim. No entanto, isso não é verdade, porque o transhumanismo representa uma utopia, uma proposta de uma nova humanidade que supera ela mesma. Mas isso não se dá através de uma luta de classes ou de uma revolução política, mas através de uma implementação, de uma superação do homem do ponto de vista técnico-científico. O transhumanismo é uma corrente de pensamento muito diversificada. É como se fosse uma galáxia, e eu tentarei simplificar as coisas para explicá-las melhor. Existem alguns ideólogos, alguns líderes dentro da corrente de pensamento do transhumanismo. Se quiserem, posso citar alguns. Por exemplo, um grande engenheiro de Google que se chama Ray Kurzweil, que é um homem que vive e se alimenta apenas com pílulas, gastando $1.000 por dia, por uma alimentação totalmente bioquímica. Existem também Kevin Warwick e Max Moore, dos quais falarei mais adiante. Esses líderes de pensamento vêm principalmente do mundo anglo-saxão. Como sabem, o núcleo, a origem do transhumanismo é a Silicon Valley. A maioria das vezes se tratam de engenheiros do GAMP, Google, Amazon, Microsoft e Apple. São homens que são absolutamente dedicados à pesquisa. A pesquisa em engenharia científica e informática. E essa é uma corrente de pensamento muito sedutora. O que eu vou tentar fazer agora é explicar no que consiste essa nova corrente de pensamento e como podemos localizá-la do ponto de vista histórico, na sua origem e a sua força, a sua potência de sedução, assim como os riscos e os perigos e um certo discernimento cristão diante desse fenômeno do transhumanismo. O pai do transhumanismo, aquele que criou esse termo, foi Julian Huxley, que morreu em 1975. Ele era um intelectual científico inglês, o qual definiu o transhumanismo da seguinte forma: o transhumanismo é a ideia da humanidade que tenta superar-se, que tenta superar os seus limites, ir além para atingir e chegar a uma maior realização e satisfação do ser humano. E hoje, depois de meio século, como podemos traduzir isto? Os transhumanistas que já foram citados por mim têm como ideia superar o ser humano, o Homo sapiens, assim como o conhecemos e o consideramos. No ambiente católico, muitas vezes, dizemos que o homem se encontra com 3 limitações. As 3 grandes irmãs do homem, que são a doença, a morte e a velhice, que afinal representam as limitações de todos os homens
e que são coisas com as quais todos nós nos confrontamos, antes ou depois, que são inevitáveis e que nos demonstram a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade, que são inerentes a todos os seres humanos. E diante destas três irmãs e diante destes três fatos, o que faz o transhumanismo? O transhumanismo diz: não se preocupem, tomaremos nós conta disto, resolveremos nós este problema. A velhice a resolveremos com um processo de reversal aging, no qual estão investindo neste momento valores extraordinários em estudos, para tentar descobrir uma maneira de bloquear o envelhecimento das células e de reverter o processo de envelhecimento. Assim como com a doença, o que diz o transhumanismo? Resolveremos com a nanomedicina, ou seja, aquelas técnicas na medicina, aqueles interventos, as operações de altíssima precisão, que agem no milionésimo de milímetro, uma coisa realmente extraordinária, e que se transforma em uma medicina preventiva, onde há 20 anos antes, com 20 anos de antecedência, poderão diagnosticar uma possível doença e já tratá-la antecipadamente. Ou seja, você apresenta um risco para uma determinada doença, então vamos fazer uma operação, um tratamento para prevenir este quadro. A medicina se transforma em não mais uma medicina terapêutica, bem sim preventiva. No entanto, fala-se também de uma medicina aumentativa. Por exemplo, eu não vou apenas tratar da miopia através da convergência de técnicas. Isto pode ser resolvido antes mesmo que se manifeste em você. A convergência é muito importante no transhumanismo. Ele parte de uma convergência de ciências e técnicas, que são a nanomedicina, a bioengenharia e biotecnologia e a inteligência artificial, ou seja, de todo o mundo da informática, fazendo convergir todas essas disciplinas MBIC. Acredita-se no transhumanismo que se pode alcançar e realizar coisas que aos nossos olhos são realmente inéditas e incríveis, e realmente impensáveis há alguns anos atrás. Se vocês forem olhar e assistir alguns filmes de ficção científica, alguns muito interessantes, como The Circle, The Giver, são todos filmes que apresentam cenários e fatos sobre os quais hoje os transhumanistas de fato estão trabalhando. Ao contrário da Revolução Comunista, por exemplo, que contou com ideólogos e grupos minoritários revolucionários que partiam do baixo, da base, para a promoção da classe operária, no transhumanismo, os ideólogos e doutrinários são, na maioria das vezes, representantes da maior elite financiária, técnica, econômica e mediática, que tem à sua disposição recursos financeiros e econômicos imensos. Países como os Estados Unidos da América, a NASA, a China e a Rússia são plenamente conscientes que o poder e o futuro passam pelas mãos de quem poderá utilizar e usufruir do controle das novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial. E estes países estão trabalhando no sentido de utilizar aquilo que podemos chamar de transhumanismo militar. É interessante notar que muitas novas tecnologias nasceram de estudos militares, assim como a internet.
Mas, no fundo, o que isso revela? O que quer dizer? Do ponto de vista cristão, e já podemos fazer aqui esta pequena constatação, é que existe uma busca pelo poder, baseada e movida, no entanto, pelo medo. Diante do medo da velhice, da morte e da doença, eu me devo prevenir e me devo salvar. E como é que me posso salvar? Me salvo com a técnica e com a ciência. Vamos imaginar que esse quadro de ficção científica um dia se tornasse realidade. E é muito importante notar que, por exemplo, a ficção científica do século XIX, com Júlio Verne, se é plenamente realizada no século XX. Portanto, não é excluso que realmente muitas destas coisas possam de fato acontecer. Tudo isso é muito sedutor, porque a possibilidade de não envelhecer, de não adoecer, de ter a visão e a audição potencialmente aumentadas, quadruplicadas, tudo isso é o ideal de vida de um super-herói. O que tem atrás dessa imagem deste super-herói é um homem belo, jovem, com uma alta capacidade de performance, e isso é muito sedutor, principalmente para os nossos jovens. Agora vamos falar um pouco do humus cultural, das raízes históricas dessa realidade e que ajudam a entender a força e a atração dessa corrente de pensamento, porque é uma espécie de síntese de diversos elementos presentes e disseminados no pensamento moderno. É um culto da ciência e, de consequência, de todo o positivismo, da Dickon à Lametrie a Auguste Comte. Está presente também todo o tema do neodarwinismo. E gostaria de ler um texto muito famoso, que é uma carta à Mãe Natureza, de Max Moore, um dos ideólogos do transhumanismo. Ele escreve essa carta à Mãe Natureza. Ele diz assim: aquilo que você criou em nós é magnífico, mas ao mesmo tempo é profundamente imperfeito. Parece que há 100.000 anos atrás você perdeu o interesse pela nossa evolução futura. Praticamente desde o momento que surgiu o Homo sapiens, assim como nós o conhecemos. Ou talvez você tenha preferido que nós fizéssemos sozinhos os passos sucessivos. De todas as formas, a nossa infância está prestes a acabar. Decidimos que chegou o momento de emendar, de consertar a constituição humana. O ponto importante e saliente é este. E aqui está o ponto de vista de Max Moore, ou seja, a decisão de tomar as rédeas da evolução humana. Até aqui, até este momento, a evolução humana se deu através da natureza. Mas a partir de agora, com a ciência e com a técnica, controlamos a natureza. Então, é um positivismo Kant, Darwin, mas também tem um outro aspecto, que é o aspecto nietzschiano, de Nietzsche, que é a vontade de poder, a autoafirmação do homem. No fundo, o que tem em comum todos estes elementos é que são todos claramente ateus, totalmente imanentistas. É um pensamento, é uma ideologia que coloca à margem e elimina completamente a noção e a imagem de Deus, da criação, da alma e, claramente, também de Cristo. Do ponto de vista da história e do pensamento, mesmo que de forma talvez muito resumida e simplificada, eu diria que o transhumanismo representa a última fase da secularização ocidental. Para explicar isso, eu costumo citar 3 nomes que representam a secularização como nós a conhecemos até hoje: Lutero, Voltaire e Nietzsche.
Lutero diz não à Igreja. Voltaire diz não à Igreja e a Cristo, o que quer dizer que talvez, um pouco em Deus, ele ainda acreditava. E Nietzsche, em vez, diz não à Igreja, a Cristo e a Deus. Se quiserem, também podemos acrescentar Huxley, mas hoje a última fase, que é aquela transhumanística de secularização, é a negação não só da Igreja, de Cristo e de Deus, mas da criação como natureza, como realidade que tem a sua inteligibilidade e a sua racionalidade. A natureza é totalmente desacralizada e o homem pode completamente ignorar as leis da natureza. No fundo, o transhumanismo é um transnaturalismo. É o fato de superar, ignorar os limites da natureza, em vista da busca pela perfeição, entre aspas, de um novo ser, que afinal é um ser não mais humano. Por isso é definido pós-humano, aonde o Homo sapiens se transforma num homem primitivo. Existe uma citação interessante de Kevin Warwick, de Cyborg, Eu Cyborg, onde ele diz bem: se quiserem permanecer Homo sapiens, não há problemas, podem permanecer, mas saibam que serão considerados tais pelos outros. E aqui, pelos outros, entende-se por aquelas personalidades que haviam sido potencializadas de forma bioengenheirística e bioinformática. Ou seja, já se fala de potencializar desde o útero do embrião as capacidades intelectuais de uma pessoa. Se quiserem permanecer o que são, não tem problema, diz, mas é importante que saibam que serão considerados por nós como chimpanzés. Um ir além ao ser humano, assim como nós o conhecemos. E tudo isso em nome do quê? Tudo isso em nome de uma performance, de um desempenho. Na minha opinião, essa palavra performance representa muito bem o ideal dos tempos em que vivemos. Você é aquilo que você desempenha, no qual você tem uma performance. Nessa exata medida, você é considerado. Você tem um vídeo com mais de 1 milhão de curtidas? Esta é a sua performance e o seu desempenho. Então, é isso o que você vale. É um ponto de chegada do liberalismo capitalista. E não por acaso isso nasce no Ocidente com esta mentalidade. Agora chegou a China, que muito provavelmente estará fazendo pesquisas e experiências sobre isto. Não por acaso, como sabem, alguns anos atrás, foram concebidas 2 gêmeas, através da manipulação genética, nas quais queriam realizar modificações genéticas. No entanto, a um certo ponto, elas foram destruídas, descartadas. Na China, este tipo de manipulação do tipo bioengenheirístico é muito mais fácil de ocorrer que no Ocidente, devido ao fato de não haver uma cultura do direito do homem e da dignidade da pessoa, da intangibilidade do patrimônio genético humano. Então, o que se quer fazer neste momento é um super-homem potencializado. Se quiserem, podemos chamá-la de salvação imanente, perene, com o objetivo de proporcionar uma longevidade quase infinita. Um dos livros que explica isso é um best-seller de um hebreu ateu, Homo Deus, o homem que se transforma em Deus. Isso significa que você poderá ter uma longevidade que é praticamente indefinida. No entanto, se isso for verdade, será necessário também
canalizar a população mundial. Uma das primeiras consequências disto, e já é possível constatar este pensamento atualmente entre algumas das personalidades que nos governam, é uma crença de que o mundo não pode ser populado por mais de 3, 4 milhões de homens. Ou seja, existe um excesso de pessoas que são vistas quase como mamíferos, que poluem e representam uma ameaça para o ecossistema do planeta. Há um grande risco que esta mentalidade liberal, capitalista, hedonística, que levou ao transhumanismo, um mito liberal, se associe ao deep ecologism, ao ecologismo radical, que vê no homem simplesmente uma raça pretensiosa que quer dominar e que polui o ambiente e o ecossistema onde vive. E por isso se torna necessário canalizar a população. E quais são as consequências disso tudo? Essas consequências já eram presentes nos anos 60 e 70 do século passado, num Jaffer Report, um documento produzido nos Estados Unidos. Neste documento está claramente recomendado que é necessário limitar a população, propagar o divórcio, o aborto e o matrimônio homossexual com o objetivo de limitar a população e propagar a fobia, o pânico pelo ser humano como tal. Agora farei uma síntese do que foi dito até este momento e assim talvez mais adiante possamos dialogar novamente. Estamos lidando com uma corrente de pensamento que conjuga duas coisas. De um lado, quase uma onipotência técnico-científica, que é extraordinária, se pensarmos quantas coisas podem ser realizadas, por exemplo, na medicina. Porém, quando este conhecimento técnico-científico vem colocado a serviço de uma lógica liberal, capitalística, individualista, do culto, da performance, do desempenho, da afirmação do eu, sem nenhum critério moral, é a primeira vez que temos essa fusão e este encontro dos conceitos de potência técnica e relativismo moral, que se encontram. E tudo o que será possível a partir daí será quase automaticamente lícito. Se faltar, como já dizia João Paulo II e confirma Papa Francisco no Laudato Si, uma verdade transcendente, então, se assim for, seremos todos expostos e em mãos a esta potência técnico-científica prevalente. Existe uma noção econômica, um termo criado por um economista austro-americano que criou uma expressão, a disrupção, que significa que tudo se transforma em velho e obsoleto num rápido espaço de tempo. É a lógica da inovação sempre constante, onde tudo deve ser moderno o tempo todo. Tudo deve haver um alto desempenho, ser performante. É esse o conceito, e isso aplica-se também ao homem. O homem será confrontado com a técnica, com os chips, com os métodos, como o dos cyborgs. Um organismo que não é mais puramente biológico, e sim um organismo onde a biologia interage com a cibernética e a informática. E este cyborg, inicialmente, terá um alto desempenho, para depois se tornar claramente, ele também, obsoleto. Neste contexto de realidade híbrida, no fundo, surge uma realidade completamente ignorada por esta mentalidade, que é o conceito de sacralidade da dignidade do homem. Podemos resumir as doutrinas sociais em dois grandes valores,
sobre os quais o Papa Francisco e Bento XVI insistem muito, que são a dignidade de cada pessoa humana, o valor intrínseco da pessoa humana, independente do seu desempenho e da sua performance, do seu sucesso. Diz o Papa Francisco: a medida da perfeição das pessoas é o seu grau de caridade. É a sua caridade, não a quantidade de informações, de dados e de conhecimento que possam acumular. O que faz a dignidade de uma pessoa, de uma criança, é, antes de tudo, a sua capacidade de ser amado, o seu solicitar amor, pedir amor. Isso é a dignidade passiva. Sua sacralidade, que deve e pode depois transformar-se em santidade, ou seja, a capacidade de amar, a sacralidade ativa. Mas nada disso interessa de fato a este homem transhumanista, que afinal agora já não é mais homem, e sim post-homem, um transhumano. A ele interessa sempre a alta performance, o homem do resultado, o homem da capacidade de inovação, o homem de experiências sempre novas. Um círculo vicioso ao qual podemos chamar de infinito maldito. Se não raciocinarmos e refletirmos em termos de verdadeira dignidade humana, no outro polo, como eu dizia antes, junto com o valor da dignidade humana, existe o valor da fraternidade humana. O fato que somos todos irmãos fraternos devido à nossa filiação da parte de Deus. Se este horizonte de fraternidade humana não existe e vem a faltar, os homens serão considerados como coisas, como objetos. Como consequência disto, a primeira coisa a qual andaremos de encontro será uma drástica redução da população humana. O que eu vejo como um grande risco no futuro é a possibilidade que, por sua vez, será considerada pelos transhumanistas como uma necessidade, que é que a Terra venga esvaziada de homens. Vejamos o grande paradoxo. Para o bem do próprio homem, será necessário eliminar o próprio homem da face da Terra. A esta altura, teremos que dizer que, do ponto de vista cristão, terá, com certeza, algo de diabólico nesta ação. Nós sabemos que o inimigo da natureza humana, como o chamava Santo Inácio de Loyola, se apresenta sempre como um anjo de luz prometendo o bem. Assim fez com o comunismo e assim fez também com o nazismo. Era para o bem dos alemães. Ações seguidas de justificações muito bem articuladas e cheias de boas intenções, mas ao final se recolhe sempre a morte do homem. Foi assim com o nazismo, com o fascismo e com o comunismo. Todos semearam e causaram milhões e milhões de mortes. E aqui existe o risco que, em nome desta ideologia, que no fundo se trata de idolatria da técnica e do homem que se transforma em adorador da técnica, tornando-se assim num escravo deste ídolo. Corremos o risco de nos deixar seduzir por uma ideologia muito forte, porque reúne diversos elementos que fazem parte da nossa cultura. A cultura liberal, a cultura da beneficência, a cultura do pragmatismo, a sede de poder, o individualismo, o tecnicismo, o culto à vida saudável. Se não criarmos os anticorpos, corremos verdadeiramente o risco de cair neste vértice. Conclusão. Compartilho 3 teses do ponto de vista cristão
Como devemos considerar estas coisas? Antes de tudo, como uma profunda redução antropológica. O homem é reduzido somente à sua única capacidade físico e cerebral. O homem é o seu cérebro. Por isso, algumas pessoas se fazem crioconservar, ou seja, as pessoas querem ser conservadas em celas frigoríficas, pois elas acreditam que no futuro será possível fazer um upload da sua identidade cerebral num outro corpo, transferindo assim todas as informações armazenadas em seu cérebro para um outro corpo. Um cenário realmente alucinante, porque o homem é reduzido à sua capacidade cerebral. Portanto, o homem não existe mais como alma, como um ser relacionado a Deus. Não possui mais uma dignidade transcendente, sagrada e manipulável. E tudo isso é incompatível com a visão cristã da dignidade pessoal do homem. Segunda tese: existe um desprezo total pela natureza. Ao invés de nos orientarmos para um respeitoso domínio da natureza, onde o homem deve, como ensinava Paulo VI, Papa Francisco e também o disse Papa Bento, o homem é chamado a cuidar da terra, a ser o jardineiro da terra, a vigiar e cuidar da terra. O homem do transhumanismo é o homem que, de fato, domina a natureza, com um poder arbitrário e quase ilimitado sobre as forças da natureza. Terceira tese. Um outro aspecto é sobre o progresso. Aquilo que nos diz o transhumanismo é que tudo isso representará um progresso. No entanto, atenção, porque o que nós sabemos como cristãos, e ali vale uma lição belíssima de Paulo VI, que define o progresso como o crescimento de todos os homens e do homem como um todo. E nesta visão de evolução transhumanística que vem proposta, nós sabemos, falando claramente, que é uma proposta de evolução reservada apenas a alguns. E nos próximos decênios, não tenho alguma dúvida, teremos entre nós pessoas aumentadas, que serão como deuses do Olimpo. Pessoas que com 80 anos correrão maratonas e praticarão esportes, enquanto em outras partes do mundo teremos milhões de pessoas vivendo em situações subhumanas. O que vem aqui apresentado é um modelo de progresso, não do homem como um todo, espírito, alma e corpo, mas somente do seu desempenho físico e cerebral. E isto não é para todos os homens. Paulo VI dizia que o progresso é o crescimento do homem como um todo em todas as suas componentes, física e espiritual. É um progresso de todos os homens. Como o transhumanismo, existe uma parte inteira da humanidade que vem deixado de lado, que será excluída deste progresso. Devido a este processo de deflorestação, assim foi definido este processo de diminuição da população com o ideal geopolítico transhumano. O fato de perseguir este ideal pós-humano, enquanto muitíssimas pessoas vivem em condições subhumanas, deve ser considerado um fator iníquo e de total negação do princípio da fraternidade entre os homens. Do ponto de vista cristão, que aqui tem um princípio de autossalvação, ou seja, salvar-se de si mesmo da parte do ser humano, aonde a redenção não vem do alto, não vem de Cristo, não vem da caridade, mas sim vem do poder da tecnociência, que transforma o homem e elimina o homem como hoje o conhecemos.
E o humus desta realidade é, repito, o ateísmo prático das sociedades avançadas, que elimina completamente o referimento a um Deus criador, a uma alma espiritual do homem, que é o que lhe confere a sua verdadeira dignidade. E elimina também a redenção de Cristo. Afinal, este homem sempre jovem, sempre performante, com alto desempenho, é uma espécie de substituto da salvação cristã. Nós sabemos que o verdadeiro homem que supera a dimensão humana enquanto homem e não destruindo o seu homem é Jesus Cristo. Saibam que o verbo transhumanar foi inventado por um poeta cristão, o máximo poeta de todos os tempos, que se chama Dante Alighieri, que dizia que no paraíso existiria este transhumanar, este ir além da humanidade, mas pelas graças. Aqui há uma tentativa de ir além da humanidade sem a graça de Cristo, com o poder e a força do homem, e também com um profundo desprezo da carne e da natureza humana. Neste sentido, eu vejo no transhumanismo a coincidência de dois grandes inimigos da santidade, como diz Papa Francisco: o inoticismo e o pelagianismo. Neo-inoticismo é a salvação somente intelectual e teórica, com um desprezo profundo pela natureza, pela fraqueza e pela doença, enfim, pela carne do homem. Por outro lado, o pelagianismo como forma de autossalvação, onde o homem se salva com seus próprios esforços e com seus próprios recursos. Nós, como cristãos, como devemos responder a isto? Com grande capacidade profética, dizendo a verdade e anunciando um cristianismo que seja à altura dos tempos em que estamos vivendo. Aqui teríamos que fazer um novo discurso sobre a nova evangelização, sobre um cristianismo positivo e carismático, sobre um cristianismo catecumenal, no sentido de levar as pessoas à origem da novidade cristã. Ser cristão é ser uma nova criatura, não mais submissa ao medo da doença e da morte. Uma nova criatura capaz de enfrentar estas coisas e de vencê-las, não fisicamente, mas espiritualmente, amando o homem até o final, sabendo que a verdadeira vitória, a real superação do homem, não é a sua performance nem o seu alto desempenho. A real superação do homem é a sua caridade, o seu amor e a sua fraternidade. Jesus Cristo é o verdadeiro homem que supera o homem, que o eleva à altura divina, porque ele é realmente o Filho de Deus, o Filho do Pai, humilde, grande, livre e santo, no amor e na caridade, assim como é glorioso ressuscitado. Nós somos chamados nesta terra, por meio da sua graça, a experimentar esta superhumanidade, esta verdadeira humanidade divinizada de sermos cristãos, realmente filhos de Deus, irmãos de todos os homens, santos no amor, livres do rancor, do pecado e do medo, livres da inveja, do rancor, da vingança e capazes de amar realmente, capazes de confiar em Deus e perdoar e amar os outros assim como são, para depois poder gozar. Este é o último aspecto, o aspecto escatológico, para depois poder gozar da verdadeira glória de Deus. Um corpo verdadeiramente glorioso,
não é uma espécie de substituto, que seria uma longevidade perene, eterna. Os transhumanistas são um pouco como os saduceus, que almejam a uma perpetuidade sobre esta terra. Nós não somos assim. Somos feitos para receber a nossa pátria no céu. Portanto, somos chamados a desenvolver, a crescer como um feto, aumentar em conhecimento, experiência de amor e consciência, preparando-nos a verdadeira vida que é aquela de Deus, que é espírito, que é luz, que é amor. Nós temos que crescer nestas coisas, nestes aspectos, não numa presumida performance e desempenho, que acaba por ser consumista, porque lá no fundo existe um conceito, uma ideia do homem como objeto de consumo. Acredito que com isso consegui dizer algumas coisas, pelo menos as mais importantes. Espero que teremos outra oportunidade para dialogar novamente. Muito obrigada.